E se eu te dissesse que existe um ato tão poderoso que faz as portas do inferno tremerem e libera todo o poder do céu sobre a sua vida agora mesmo? Eu não estou falando de rituais complicados nem de fórmulas secretas que só os supercrentes conhecem. Estou falando de algo tão simples, tão acessível, que a maioria das pessoas subestimou completamente seu poder explosivo. Hoje você vai descobrir porque quando você dobra os seus joelhos em oração, os demônios entram em pânico, os anjos se mobilizam e todo o reino espiritual entra em alerta máximo. O que você está prestes a ouvir vai mudar para sempre a forma como você vê a oração e, sinceramente, pode até salvar a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta de verdade. Quantas vezes você já orou e sentiu que suas palavras simplesmente bateram no teto e voltaram? Quantas noites você já chorou clamando a Deus perguntando se Ele ainda te escuta? Eu te entendo. Já estive aí. Aquele sentimento esmagador quando você está de joelhos implorando por um milagre que parece nunca chegar. Mas aqui está o que a maioria dos crentes não sabe. Toda vez que você ora, está acontecendo uma batalha em grande escala no reino invisível. Algo tão intenso, tão dramático, que se você pudesse ver com seus olhos naturais, nunca mais duvidaria do poder da oração. Imagina isso por um segundo. Imagina que de repente você pudesse ver através do véu entre o mundo físico e o mundo espiritual. O que você veria quando seus joelhos tocam o chão? Você não está apenas assumindo uma postura física. Você está ativando uma arma espiritual que destrava dimensões que seus olhos não conseguem perceber. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 6 que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E aqui está a verdade que vai explodir a sua mente. Quando você ora de joelhos, você está declarando guerra nesse campo de batalha invisível e o inferno sabe disso. Pensa nisso. Quando um ser humano se ajoelha, ele está fazendo algo que vai completamente contra a nossa natureza. A gente vive num mundo que grita para a gente ficar de pé, ser forte, sempre estar no controle. Mas se ajoelhar, isso é rendição voluntária. É dizer eu não consigo, mas eu conheço alguém que consegue. E essa confissão de total dependência é exatamente o que ativa o poder de Deus na sua vida. Tem uma história incrível em Daniel capítulo 6. Daniel era um homem poderoso, um alto funcionário do governo no Império Pagão. Ele tinha tudo a perder. E quando tornaram ilegal orar, quando a própria vida dele estava em jogo, o que ele fez? Ele se ajoelhou 3 vezes por dia bem na frente da sua janela aberta. Ele não se escondeu. Ele não olhou em segredo para salvar a própria pele. Ele se ajoelhou publicamente, arriscando tudo. E o resultado? Um milagre tão impressionante que até o rei pagão acabou adorando o Deus de Daniel. Por quê? Porque Daniel entendeu algo crucial. Se ajoelhar não é fraqueza. É a arma mais poderosa que um crente pode empunhar. Deixa eu te levar mais fundo. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, no momento mais crítico de toda a história humana, a noite que decidiria o destino de cada alma que jamais existiria, o que ele fez? Ele se ajoelhou. Lucas capítulo 22 nos diz que ele se pôs de joelhos e orou. O Filho de Deus, que tinha todo o poder do universo na ponta dos dedos, escolheu se ajoelhar. Só essa imagem deveria revolucionar todo o seu entendimento sobre oração. Se o próprio Jesus encontrou poder na postura de joelhos, como é que a gente pode achar que consegue enfrentar nossas batalhas de pé com nossas próprias forças? Agora tem algo aqui que vai explodir a sua cabeça. Toda vez que você se ajoelha em oração, você não está sozinho. A Bíblia revela em Hebreus capítulo 1 que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Isso significa que quando você ora, tem atividade angelical respondendo às suas palavras. Mas o que realmente faz o inferno tremer não são só os anjos se mobilizando a seu favor. É o fato de que você está se conectando diretamente com a sala do trono de Deus. Imagina ter uma linha direta. No mundo natural, se você tivesse o número de celular pessoal do presidente ou da pessoa mais poderosa do país, isso te daria um acesso incrível. Mas você tem algo infinitamente mais valioso. Você tem acesso direto ao Rei do Universo. E toda vez que você se ajoelha, você está ligando para essa linha direta. Hebreus capítulo 4 nos convida a chegar com ousadia ao trono da graça. Com ousadia. Não com medo, não com dúvida, mas sabendo que você tem todo o direito de estar ali porque Jesus pagou o preço para te dar esse acesso.
Mas deixe eu te falar algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. O inferno não treme porque você usa palavras bonitas. Ele não treme porque você faz orações longas ou porque sua voz soa super espiritual. O inferno treme porque quando você se ajoelha com fé, você está se alinhando com a vontade de Deus. E não existe poder em todo o universo que possa resistir à vontade de Deus quando ela é ativada através de um coração rendido. Pensa numa represa hidrelétrica. A água tem um poder tremendo, mas está contida. Porém, quando você abre as comportas, aquele poder é liberado e pode iluminar cidades inteiras. Sua oração de joelhos é como abrir essas comportas. Você está liberando o poder do céu sobre a sua situação. E as forças demoníacas que têm operado contra você, que têm bloqueado suas bênçãos, que têm atacado sua família, elas sentem esse poder e recuam bem rápido. Olha o que aconteceu em Atos capítulo 12. Pedro estava na prisão, acorrentado, guardado por 16 soldados. Humanamente falando, não tinha chance nenhuma dele sair dali. Mas enquanto ele dormia naquela cela, a igreja estava reunida orando por ele. E a Bíblia diz que um anjo apareceu. As correntes caíram, os portões de ferro se abriram sozinhos e Pedro saiu direto para a liberdade. O que ativou esse milagre? A oração persistente de pessoas que se recusaram a desistir. Aqui está a chave que a maioria perde. Oração de joelhos não é só sobre pedir coisas a Deus. É sobre estabelecer o governo de Deus na terra. Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Essa é uma declaração de autoridade espiritual. Você está dizendo: deixa a ordem do céu se manifestar aqui na minha vida, na minha família, na minha cidade. E quando você ora assim com fé, estruturas demoníacas que têm governado regiões inteiras começam a desmoronar. Já se perguntou por que o inimigo trabalha tão duro para te manter ocupado, distraído, cansado demais para orar? Porque ele sabe algo que muitos cristãos esqueceram. Um cristão de joelhos é mais perigoso para o reino das trevas do que um exército inteiro de pé. Satanás não tem medo da sua inteligência. Ele não tem medo do seu dinheiro. Ele não tem medo dos seus diplomas ou títulos. Mas ele treme completamente diante de um filho de Deus que sabe como dobrar o joelho, se clamar ao Todo-Poderoso. Deixe eu ser pessoal com você por um momento. Tem momentos na vida quando tudo parece estar desmoronando. Quando o diagnóstico do médico é devastador. Quando sua conta bancária está no vermelho. Quando seu casamento está por um fio. Nesses momentos, sua força não é suficiente. Sua sabedoria não resolve. Suas palavras não têm poder. Mas quando você se ajoelha, quando você reconhece sua total necessidade de Deus, algo muda. Não necessariamente nas suas circunstâncias imediatamente, mas em você. Você recebe uma paz que excede todo o entendimento. Você recebe força que não é sua. E desse lugar de rendição, Deus começa a trabalhar de formas que você nunca imaginou. A história de Elias em 1 Reis capítulo 18 é poderosa. Depois de confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias subiu ao topo e se curvou até o chão, colocando o rosto entre os joelhos. Não tinha uma nuvem no céu, mas ele orou por chuva. Ele mandou seu servo 7 vezes olhar em direção ao mar. Nada, nada, nada. E na 7ª vez, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem apareceu. Elias sabia que a resposta estava vindo. Logo o céu ficou preto e uma chuva torrencial caiu que acabou com 3 anos de seca. O que fez a diferença? A postura de rendição total e persistência na oração. Agora eu quero que você entenda algo crucial sobre o mundo espiritual. Quando você ora, você não está tentando convencer um Deus relutante a te ajudar. Você não está implorando alguém que não quer te abençoar. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Deus quer te abençoar. Deus quer te libertar. Deus quer te curar. Mas Ele opera num universo que funciona com princípios espirituais. E um desses princípios é que a oração ativa a intervenção dele no mundo natural. Pensa nisso como eletricidade. A eletricidade está disponível na fiação da sua casa o tempo todo. Mas até você conectar algo na tomada e apertar o interruptor, aquela eletricidade não se manifesta como luz ou poder. Sua oração de joelhos é como conectar e apertar o interruptor. Você está dizendo: Deus, conecta com minha situação.
Libera teu poder aqui, agora mesmo. E aqui está o que realmente faz o inferno tremer. Quando você se ajoelha com um coração genuíno, quando você vem diante de Deus não com palavras religiosas memorizadas, mas com sua dor real, sua necessidade verdadeira, sua fé imperfeita mas sincera, você está destruindo a maior mentira que o inimigo te vendeu. Aquela mentira que diz Deus não te ouve, não se importa com você, você está sozinho. Toda vez que você ora, você está declarando: eu acredito que tem um Deus que me ama, que me vê e que tem o poder de mudar minha história. Olha o que aconteceu com o rei Ezequias em 2 Reis capítulo 20. Ele recebeu uma mensagem devastadora do profeta Isaías: põe tua casa em ordem, porque vais morrer e não viverás. Era uma sentença de morte direto de um profeta de Deus. O que Ezequias fez? Ele virou o rosto para a parede e orou, chorando amargamente. Ele lembrou a Deus como tinha andado diante dele com coração leal. E antes do profeta nem sair do pátio do palácio, Deus deu a ele uma nova mensagem. Volta e diz a Ezequias que ouvi sua oração, vi suas lágrimas e vou acrescentar 15 anos à sua vida. A oração mudou um decreto de morte numa promessa de vida. Você entende o poder do que estou dizendo? Sua oração sincera pode mudar decretos, pode alterar cronogramas, pode reescrever finais. Não porque você está manipulando Deus, mas porque Deus responde ao clamor genuíno dos seus filhos. Ele é um pai que se comove com as lágrimas dos seus filhos. Um pai que não pode resistir ao clamor de um coração quebrantado que o busca. Agora deixe eu te levar ao coração de por que o inferno verdadeiramente treme. Não é só por causa do poder que é liberado quando você ora. É porque cada oração genuína demonstra que o plano de Satanás falhou. Qual era o plano dele desde o começo? Separar você de Deus. Fazer você acreditar que pode viver independente do seu Criador. Convencer você de que é autossuficiente. Mas quando você se ajoelha, você está fazendo uma declaração cósmica. Eu fui criado para depender de Deus e não tenho vergonha dessa dependência. Essa postura de humildade é exatamente o oposto do que causou a queda de Lúcifer. Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28 nos mostram que o pecado de Satanás foi o orgulho. Ele disse: subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Ele se recusou a se curvar, a reconhecer sua posição como ser criado. E toda vez que você voluntariamente se ajoelha, você está declarando que escolheu o caminho oposto ao caminho de Satanás. Você está dizendo: eu reconheço meu lugar, reconheço minha necessidade e escolho me humilhar sob a poderosa mão de Deus. E aqui está a linda promessa de 1 Pedro capítulo 5. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que ele vos exalte a seu tempo. Deus tem um padrão em todo o universo. Ele levanta os humildes e resiste aos soberbos. Quando você se ajoelha em oração, você não está se rebaixando. Você está se posicionando para Deus te levantar. Imagina um arco e uma flecha. Para a flecha voar longe em direção ao alvo, primeiro ela tem que ser puxada para trás. Quanto mais para trás é puxada, mais longe ela voa. Sua temporada de estar de joelhos, esse tempo quando você sente que está sendo puxado para trás, quando sente a tensão e a pressão, isso não é o fim da sua história. É Deus te posicionando para te lançar em direção ao seu destino com poder e velocidade que você nunca poderia alcançar sozinho. Deixe eu te falar algo que você precisa gravar no seu coração. O inimigo quer que você acredite que a oração é seu último recurso, algo que você faz quando tudo mais falhou. Mas a verdade é exatamente o oposto. A oração deveria ser seu primeiro recurso, seu fundamento, sua estratégia principal. Porque quando você coloca Deus em primeiro na equação, tudo mais começa a se alinhar de acordo com o plano perfeito dele. Olha o exemplo de Neemias no livro que leva seu nome. Quando ele recebeu as notícias devastadoras sobre Jerusalém, sobre os muros derrubados e os portões queimados, sua primeira reação não foi organizar uma campanha de arrecadação de fundos ou montar um plano estratégico. Sua primeira reação foi sentar, chorar, jejuar e orar por dias. E desse lugar de oração nasceu uma visão tão clara, uma estratégia tão brilhante e um favor tão sobrenatural que em 52 dias eles reconstruíram muros que tinham estado em ruínas por décadas. A oração não atrasou a ação. Ela acelerou o sucesso. Agora eu quero que você entenda algo sobre guerra espiritual. Quando você ora de joelhos, você não está numa posição passiva. Você está em posição de combate ativo. Pensa num soldado que se ajoelha para mirar melhor sua arma.
Essa postura lhe dá estabilidade, precisão e poder. Do mesmo jeito, quando você se ajoelha em oração, você está tomando uma posição estratégica da qual pode apontar suas declarações de fé com precisão contra as fortalezas do inimigo. 2 Coríntios capítulo 10 nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quais são essas armas? Oração, a palavra de Deus. Fé, o nome de Jesus. E quando você as usa de uma postura de humildade e dependência total de Deus, elas se tornam devastadoras para o reino das trevas. Tem uma razão pela qual os grandes avivamentos da história sempre começaram com oração. A Reforma Protestante, o Grande Despertamento, o Avivamento da Rua Azusa, todos esses movimentos que transformaram nações começaram com pessoas de joelhos clamando a Deus. Eles não foram lançados por estratégias de marketing ou programas brilhantes. Eles nasceram da oração persistente, apaixonada, desesperada de pessoas que acreditavam que Deus podia fazer o impossível. E sabe de uma coisa? Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo Deus que respondeu Elias, Daniel, Pedro, a igreja primitiva. Ele está esperando que seu povo se ajoelhe de novo, que acredite de novo, que clame de novo. Porque quando fizermos isso, vamos ver coisas que esta geração nunca viu. Vamos ver milagres que vão fazer as pessoas ficarem maravilhadas com o poder de Deus de novo. Deixe eu ser completamente honesto com você. A gente está vivendo numa era de distração sem precedentes. Temos mais informação, mais entretenimento, mais conexões superficiais do que qualquer geração anterior. E no meio de todo esse barulho, a voz mansa e delicada de Deus muitas vezes se perde. Mas quando você se ajoelha, quando desliga seu celular, quando fecha a porta e entra naquele lugar secreto de oração, algo mágico acontece. O barulho desaparece e você consegue ouvir a voz dele de novo. Jesus sabia disso. É por isso que ele se retirava para lugares solitários para orar. Lucas capítulo 5 nos diz que multidões se reuniam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças, mas ele frequentemente se retirava para lugares desertos e orava. Se o Filho de Deus precisava desses momentos de conexão profunda com o Pai, quanto mais nós. E aqui está a verdade que pode revolucionar sua vida hoje. Você não precisa ser um super crente para suas orações serem poderosas. Você não precisa ter um diploma de teologia ou linguagem religiosa rebuscada. Tiago capítulo 5 nos diz que a oração fervorosa do justo pode muito. E no contexto daquela passagem, fala sobre Elias, dizendo que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era um ser humano comum com medos, dúvidas, lutas. Mas ele orou fervorosamente e Deus respondeu de formas extraordinárias. Isso significa que você, com todas as suas imperfeições, com todos os seus erros passados, com todas as suas lutas presentes, você tem acesso ao mesmo poder que moveu montanhas nas Escrituras. O requisito não é perfeição, é sinceridade. Não é eloquência, é fé. Não é a quantidade de palavras, é a qualidade do coração. Agora deixe eu revelar para você o segredo mais profundo de todos. Quando você se ajoelha em oração, você não está apenas pedindo coisas a Deus. Você está entrando em comunhão com Ele. Você está desenvolvendo um relacionamento. E esse relacionamento é o que verdadeiramente aterroriza o inferno. Porque um crente que conhece Deus intimamente, que passou horas na presença dele, que aprendeu a ouvir sua voz, esse crente se torna imparável. Ele não pode ser facilmente enganado porque conhece o caráter de Deus. Ele não pode ser facilmente desencorajado porque experimentou a fidelidade dele. Ele não pode ser derrotado porque sabe que está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou. Pensa em Davi quando enfrentou Golias em 1 Samuel, capítulo 17. Todo mundo viu um jovem inexperiente enfrentando um gigante. Mas Davi viu algo diferente. Ele disse: "Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos." De onde veio aquela confiança audaciosa? Dos seus anos como pastor, sozinho com Deus, adorando, orando, aprendendo a depender dele quando enfrentava leões e ursos. Sua vida de oração privada preparou sua vitória pública. O mesmo é verdade para você. As batalhas que você está enfrentando hoje, os gigantes que estão zombando de você, as montanhas que parecem impossíveis de mover, tudo isso é conquistado no lugar secreto de oração. Não na plataforma pública, não nas redes sociais, não mostrando para o mundo quão espiritual você é.
É conquistado no seu quarto, com a porta fechada, onde ninguém te vê exceto Deus. E aqui está a preciosa promessa de Mateus capítulo 6. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará em público. Deus vê cada lágrima que você derrama em particular. Ele ouve cada clamor que sai do seu coração de madrugada. Ele registra cada momento que você passa buscando quando mais ninguém está olhando. E Ele promete te recompensar. Essa recompensa nem sempre é o que esperamos. Às vezes não é dinheiro, nem fama, nem sucesso visível. Às vezes é paz no meio da tempestade. Às vezes é força para continuar quando tudo diz desista. Às vezes é sabedoria para tomar a decisão certa no momento crucial. Às vezes é simplesmente a presença dele, e você descobre que a presença dele é mais valiosa do que qualquer outra coisa que você poderia pedir. Agora eu quero te levar ao momento mais poderoso desta mensagem. Se você ouviu até aqui, não é coincidência. Deus está tocando seu coração neste momento. Talvez você tenha negligenciado sua vida de oração. Talvez você tenha tentado lutar suas batalhas na sua própria força. Talvez você tenha esquecido o poder que tem disponível toda vez que dobra seus joelhos. Hoje é o dia para voltar. Hoje é o dia para retornar àquele lugar de intimidade com Deus. O inferno treme quando você dobra seus joelhos porque sabe que um filho de Deus conectado com seu Pai Celestial é uma força imparável. As correntes que te mantiveram amarrado começam a se quebrar. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. As promessas que pareciam mortas começam a ressuscitar. Tudo porque você escolheu se ajoelhar. Você não precisa esperar até se sentir digno. Você não precisa esperar até ter todas as respostas. Você não precisa esperar até sua vida estar perfeita. Venha como você está, com suas feridas, com suas perguntas, com sua fé do tamanho de uma semente de mostarda. Deus pode pegar isso e multiplicar em algo lindo e poderoso. Eu quero que você faça algo comigo agora mesmo. Não importa onde você está ouvindo isso. Se puder, coloque sua mão no seu coração e repita esta oração no seu espírito. Pai Celestial, venho diante de ti reconhecendo que preciso de ti. Tenho tentado viver na minha própria força e descobri que não é suficiente. Hoje escolho me ajoelhar diante de ti, não só com meu corpo, mas com meu coração. Rendo minhas batalhas, minhas preocupações, meus sonhos, tudo. Acredito que quando oro, o céu se move. Acredito que tens um plano para a minha vida. Acredito que não estou sozinho. Ativa em mim uma vida de oração como nunca antes. Que minha vida se torne uma conversa contínua contigo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo mudou no reino espiritual agora mesmo. Você pode não sentir imediatamente. As circunstâncias podem não mudar da noite para o dia. Mas você plantou uma semente de fé que Deus vai fazer crescer. Ele é fiel para completar a obra que começou em você. Agora eu quero te deixar com isso. Não deixe esta mensagem ser só algo legal que você ouviu um dia. Deixe ela transformar sua prática diária. Comprometa-se a separar tempo todo dia para se ajoelhar diante de Deus. Não precisa ser horas no começo. Comece com 5 minutos, 10 minutos. O que importa não é a duração, é a consistência. O que importa não é a perfeição das suas palavras, é a honestidade do seu coração. E conforme você desenvolve essa disciplina, vai começar a notar mudanças. Primeiro em você mesmo. Mais paz, mais clareza, mais força. Depois nas suas circunstâncias. Portas se abrindo. Provisão chegando na hora certa. Relacionamentos sendo restaurados. Porque quando você convida Deus na sua vida diária através da oração, Ele começa a reordenar tudo de acordo com o design perfeito dele. Eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade caminhando com fé. Você não está sozinho nesta jornada. Tem milhares de pessoas que estão redescobrindo o poder da oração, que estão escolhendo se ajoelhar diariamente, que estão vendo Deus se mover de formas incríveis. Compartilha nos comentários como esta mensagem te impactou. Conta pra gente quais batalhas você está enfrentando para podermos orar juntos. Porque quando 2 ou 3 concordam em oração, Jesus prometeu estar bem ali com eles. E deixe eu te deixar com esta pergunta para refletir. O que aconteceria na sua vida se pelos próximos 30 dias você se comprometesse a orar de joelhos toda manhã antes de começar seu dia?
Que gigantes poderiam cair? Que milagres você poderia testemunhar? Como Deus poderia transformar sua história? A única forma de descobrir é tentar. Lembra disso. O inferno treme quando você dobra seus joelhos porque sabe que você está ativando o maior poder do universo. Não pela sua força, não pela sua sabedoria, mas pela graça e poder do Deus vivo que te ama com amor eterno. Ele está esperando ouvir de você. Ele está pronto para responder. Ele está ansioso para te mostrar sua glória. Tudo o que você tem que fazer é se ajoelhar e clamar a Ele. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te enche da presença dEle. Que sua vida de oração se torne a arma mais poderosa contra tudo que se levanta contra você. E que você nunca esqueça que é amado, que tem valor e que tem acesso direto ao trono do Rei dos Reis. Ande nessa verdade, viva nesse poder e se prepare para ver Deus fazer maravilhas na sua vida. Até logo, família da fé. Se este vídeo tocou seu coração e foi uma bênção para você, convidamos você a deixar um amém nos comentários como um sinal da sua fé e gratidão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos que fortalecem seu espírito. Que Deus te abençoe sempre. Nos vemos no próximo vídeo.